Ou de casa, sejam bem-vindos a este canal do professor Júlio Rezende, que sou eu, e aqui a gente conversa sobre uma educação que transforma. Nós temos um podcast, nós temos vários vídeos, alguns cursos, palestras, e você está agora de volta ao curso de Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Nós estamos no segundo vídeo de 6. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele diz respeito a um pouco a vida e obra de Paulo Freire e a introdução desse curso que a gente está trabalhando aqui. Então, se você não o fez, eu o convido a voltar no vídeo 1, que está disponível aqui no canal, para que você chegue aqui mais contextualizado do que está acontecendo. Nós estamos, neste momento aqui, na parte 1 do livro Pedagogia do Oprimido, na parte 1 de 5 partes. São 4 grandes capítulos e uma introdução. E nesse momento aqui de introdução do livro, ele já traz algumas reflexões, algumas pontuações sobre a realidade, sobre como ele vê o mundo. E é muito importante para a gente compreender o resto do livro e também do pensamento dele como um todo, uma vez que o Pedagogia do Oprimido é central na obra dele. Imagina uma árvore, e essa árvore tem um monte de galhos, que são várias reflexões e práticas muito potentes que ele pensou ao longo da vida, mas a estrutura central, o tronco dessa árvore, está em Pedagogia do Oprimido, e por isso eu estou me concentrando neste momento aqui, neste curso. Lembrando que aqui estão disponíveis essas 6 aulas, mas esse curso ele é complementado com encontros presenciais, que eu divulgo no meu Instagram, você pode encontrar aqui na descrição do vídeo. Aí eu divulgo esses encontros para que a gente tenha momentos juntos e aí a gente possa refletir sobre essas aulas que estão gravadas, sobre a sua leitura do livro, que é muito importante, e, em roda, compartilhar visões. Uma vez que a leitura não é simples, uma vez que os argumentos são bastante complexos e quanto mais olhares diferentes a gente tem, melhor. Então, os momentos que a gente se encontra presencialmente, eles são muito importantes. Eu sou Júlio Rezende, eu sou professor, educador do Instituto Federal e sou doutor em educação, mas não é exatamente isso que me fez chegar a Paulo Freire. O que me fez chegar a Paulo Freire foi muito a influência da minha família, do caso da minha mãe, depois as minhas experiências de vida, uma escola que eu estudei até os 9 anos, que era uma escola toda organizada em roda, que transformou muito a minha vida, depois várias experiências, e por fim, quando eu me descobri educador e fui me fazendo educador, até hoje eu estou em movimento, em franco aprendizado, eu fui me tornando cada vez mais influenciado pelo pensamento de Paulo Freire e também da fenomenologia. Paulo Freire foi muito influenciado pela fenomenologia, isso é bastante claro no seu texto, nos seus escritos, nos seus argumentos. Eu me tornei pesquisador dentro dessa área e, pouco a pouco, a gente pode ir compreendendo que história é essa. Uma reflexão que eu faço sempre com os colegas professores, educadores, estudantes, qual é a influência de você, educador, enquanto professor? E essa é uma pergunta que uma parte dos colegas não faz a menor ideia como responder, fica muito surpreso, porque a maioria de nós vai se fazendo professor, a maioria eu não digo, mas muitos vão se fazendo professor, porque formou numa área específica, numa determinada ciência, na engenharia, na arquitetura, em alguma outra área, depois se faz professor e ele se faz no dia a dia, na prática dele. E muitos não vão compreender ou não vão buscar a ciência da educação, não vão buscar os melhores métodos, as melhores didáticas para os seus objetivos, para aquela área que ele lidera, o ensino e a aprendizagem. Ou seja, é uma pergunta que muitos de nós acabam não sabendo responder. Mas eu tenho isso bastante claro, e isso não quer dizer que seja melhor ou pior,
quer dizer que eu tenho referências claras, essas referências me ajudam a ser o professor que eu sou no cotidiano. Já falei um pouco disso no primeiro vídeo, mas vou falar em todos eles. Tem uma questão central em Paulo Freire, que é a praxis. A praxis significa que teoria e prática devem estar sempre juntas. A gente não pode só pensar o mundo separado do mundo, em isolamento, só intelectualmente. E a gente também não pode só agir no mundo, militar no mundo, buscar transformar o mundo sem buscar reflexões da teoria, daqueles gigantes que a gente anda no ombro, daqueles gigantes que nos influenciam, que são importantes, filósofos, pensadores, cientistas, entre muitos outros. Ou seja, é central em Paulo Freire a questão da praxis, ambos juntos, pensando e agindo ao mesmo tempo que transformam o mundo. Então, se você parar para pensar, Paulo Freire, a obra de Paulo Freire não é uma só. Ela é infinita. Por quê? Porque cada pessoa, cada educador, cada estudante, aprendiz que adentrar a obra de Paulo Freire vai ter uma perspectiva de mundo diferente, uma prática diferente, concepções de mundo, às vezes diferentes ou levemente diferentes. E, portanto, Paulo Freire não vai ser único para todos, a não ser que você queira considerá-lo apenas como um teórico, como intelectual, como ideias. Mas aí mora uma armadilha. Paulo Freire demanda que você o coloque em prática, que você o invente na prática. E por isso são infinitos Paulo Freires a partir desse tronco comum, que é a obra dele, mas cada um de nós precisa inventar esse Paulo Freire. E esse é um desafio enorme, porque Paulo Freire foi muito à frente do seu tempo. Nós estamos falando de um livro aqui escrito antes de 1970, e é impressionante como é que ele parece que está falando dos dias atuais, exatamente porque ele pensou antes da maior parte de nós. E aí é uma crítica que pesa, não só sobre Paulo Freire, às vezes sobre a escola nova também, da pedagogia, de que é muito bonito, protagonismo do aluno, diálogos, mas que na prática, no dia a dia da sala de aula, ou na comunidade, no bairro, não funciona muito bem. Mas eu não acho que é bem por aí, não. Acho que o mundo agora está bem mais pronto para compreender o que o Paulo Freire estava dizendo, e agora, de forma bastante relevante, Paulo Freire, diria que Paulo Freire está pousando no cotidiano dos educadores, dos estudantes, das comunidades, das instituições de ensino, de sistemas de ensino mundo afora. Quando os sistemas de ensino de alguns países que são referência em educação dizem e buscam o caminho maior do protagonismo do aluno, do diálogo, de metodologias diferentes, de metodologias que não envolvem apenas o escutar e o decorar, mas metodologias que colocam o aluno em prática, fazendo projetos, aprendendo com o mundo, transformando o mundo, como, por exemplo, o sistema de ensino da Finlândia, dentre outros. Quando esses sistemas de ensino dizem que Paulo Freire é uma referência, esse é um indicador muito potente de que o mundo está mais ou menos pronto e cabe a nós agora, educadores, instituições de ensino, estudantes, todo mundo envolvido nas comunidades, nos mais variados níveis de educação, cabe a nós agora trazê-lo, pousá-lo no nosso cotidiano, reinventá-lo no nosso cotidiano. Esse é o grande desafio. E o que me deu coragem para fazer esse curso não é exatamente eu ser um grande especialista, um grande leitor de Paulo Freire. Sim, eu tenho bastante leitura, tenho essa influência toda, acho que ele faz muito sentido, acho que ele me contribui muito como educador, contribui com os meus alunos, mas o que me faz ter essa coragem de vir aqui e fazer esse curso é exatamente o esforço que eu venho fazendo há mais de 10 anos como educador. Desde o dia 1, eu tive esse privilégio,
desde o dia 1, de buscar reinventar Paulo Freire no cotidiano. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas me mostra uma escola freiriana. Mas me mostra uma aula freiriana. E aí, quando a gente olha aqui e acolá, a gente tem mais dificuldade, porque, em geral, as aulas, você passa nos corredores, nas escolas, nas universidades, as aulas continuam bastante tradicionais para a maior parte dos professores, ou seja, uma pessoa falando, 40 ouvindo, né? Mas é possível fazer diferente, e eu fui percorrendo esse caminho pouco a pouco ao longo dos anos, me arriscando, errando e acertando, os alunos ajudando a aprimorar o cotidiano da sala de aula. E, portanto, eu me sinto aqui não alguém capaz de ensinar sobre, mas alguém que aprende, que aplica, que reinventa e que, portanto, vem aqui compartilhar com vocês nessa missão de reinventar Paulo Freire. Então, educadores, educandos, fica o desafio para o seu cotidiano, mas instituições de ensino, escolas, universidades, fica também o desafio. A contribuição é enorme quando a gente vai aprender com a obra de Paulo Freire, buscar transformar essas instituições a partir dessa referência, né? desses argumentos, dessas reflexões, dessas visões de mundo e, para além das instituições de ensino, sistemas de ensino, né? De cidades, estados, países, cursos de bairros, associações e muitos outros momentos em que a educação formal e informal perpassa a vida das pessoas. Bom, então, de novo, esse é o Pedagogia do Oprimido. Aqui é uma edição que eu tenho, que é de 1979, foi da minha mãe, e eu herdei dela e estou partindo dessa edição para trazer para vocês essas reflexões. E foi escrito em 68, no exílio dele no Chile. No Brasil foi publicado apenas em 74. E, num primeiro momento, lá no primeiro vídeo, eu falo um pouco mais da vida e da obra, vale a pena você ir lá, também tem vários documentários por aí. Mas vale reiterar aqui, Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais lido no mundo, de maior impacto. Ele tem um impacto enorme na produção intelectual dos norte-americanos, dos europeus, de outros continentes. E aqui, nesse contexto que a gente vive, nesse momento atual, de muita polarização, em caixinhas muito estanques, de bem contra o mal, Paulo Freire ainda é mal lido por vários motivos. Primeiro, é difícil, é complexo, porque ele dialoga com muitos pensadores, com muitos filósofos, a obra é bastante profunda, complexa, a leitura nem sempre é simples. Segundo, que às vezes muitas pessoas ficam no senso comum, nas citações mais famosas, e aí uma caixinha diz que ele é maravilhoso, e às vezes não consegue aplicá-lo bem no cotidiano, a outra caixinha diz que ele é do mal, porque ele tem uma outra perspectiva de mundo, uma perspectiva política mais progressista. E aí esse debate fica frágil e a gente acaba não dando o salto que a gente precisa, que a gente pode dar a partir dessa obra, que é muito potente. Bom, aqui estão são 4 grandes capítulos e o que ele chama de primeiras palavras, prefácio, que é onde a gente está nesse exato momento. Então, ele já começa anunciando, nas primeiras páginas, ele diz: aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, ele já anuncia para quem ele escreve, com qual público a obra dele é compromissada, com qual missão humana, existencial, ele se dedica e a obra dele se dedica, que está ligado à superação das opressões, superação dessa relação opressor-oprimido, dessa sociedade
que busca, acima de tudo, o progresso material, e isso gera um conjunto de desigualdades muito grande, de agressões muito grandes, que coloca uma parte da população da Terra, a maior parte, numa uma posição de opressão, que coloca o planeta Terra agora em desequilíbrio, em situação de grave risco. Ou seja, ele já anuncia boa parte da sua visão política. Mas cuidado para não confundir política com politicagem. Politicagem é essa coisa que nós estamos vivendo agora, do bem contra o mal, 13 contra o 17, o mal contra o bem, se eu estou de cá, os meus argumentos são todos corretos, do lado de lá são todos errados. Cuidado com a política quando ela vira fumaça, quando ela vira apenas partidarismo, quando ela vira torcida de futebol. Política, no final das contas, diz respeito ao que a gente faz com o coletivo, diz respeito às nossas visões de mundo, diz respeito a questões bem práticas do que uma prefeitura vai fazer com o orçamento, daquele 1 milhão que chega, quantos % vai para a saúde, para a educação, estou falando aqui de política pública. Então, tem aspectos que acho eu que a gente deveria conversar muito mais sobre eles, mas a gente fica um pouco inebriado por essa fumaça. Thoreau, que diz que ele gostava de caminhar nas montanhas, porque ele se distanciava da política e ele percebia que a política, em muitos momentos, é mais fumaça, mais retórica, mais narrativa, mais emoção, e a gente perde um pouquinho, a gente perde bastante um pouco dos detalhes, da profundidade, do dia a dia da política. Então, aqui ele começa a anunciar para que veio, para quem veio, com quem ele trabalha, para quem ele trabalha, e aí ele vai aprofundando isso aos poucos. Essa é a primeira página. Lembrando que eu estou trazendo aqui frases, citações diretas dele, que eu preparei como uma espinha dorsal de cada uma dessas aulas, para refletir sobre elas, a partir da minha experiência, como eu disse, mas eu quis trazer as citações diretas para que vocês tivessem contato aqui nessas aulas também com as palavras dele, porque ele escreve muito bem, as palavras são muito potentes, e convidá-los para a leitura. Aqui ele já diz: na verdade, porém, não é a conscientização que pode levar o povo aos fanatismos destrutivos. Pelo contrário, a conscientização que lhe possibilita inserir-se no processo histórico como sujeito evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação. Ele está falando aqui um pouco do medo da liberdade, esse medo que as elites têm de melhorar os sistemas de ensino, que as pessoas sejam capazes de pensar por si próprias, que sejam mais sujeitos da própria vida, ou seja, estejam mais no volante das suas vidas, das suas comunidades, dependam menos de mitos, heróis, de pessoas que vêm salvar a sua vida. E aí ele diz que o caminho, um passo do caminho é a conscientização, é compreender melhor o mundo, compreender melhor a si mesmo, a sua inserção no mundo. E aqui eu já trouxe ali atrás um pouquinho sobre a praxis como caminho, mas ele já logo no começo ele enuncia e diz: as afirmações que fazemos neste ensaio não são, de um lado, fruto de devaneios intelectuais, nem tampouco de outro, resultam apenas de leitura. Ou seja, não se tratam apenas de pensamentos, locubrações, invenções, leituras, literatura. Por mais importantes que nos tenham sido estas leituras, estão sempre ancoradas, como sugerimos no início destas páginas, em situações concretas. Então, ele está começando aqui a explicar aos poucos o que ele chama de praxis, a importância, que ele foi construindo a obra dele a partir de quem ele lia, de quem ele admirava, de quem ele dialogava com, mas sempre em constante contato com as experiências, com as vivências, com as tentativas práticas de inventar essas teorias no cotidiano. Então, a prática é central para a obra dele e deve ser central para você que se interessa
em tê-lo como referência, se interessa em melhorar o seu cotidiano como educador, como cidadão, como membro de uma família, como aprendiz. A praxis é fundamental. E aí ele começa a fazer alguns avisos, alguns recados que são importantes. Ele diz: enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é crítica, por isso libertadora. A sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que assim não pode ser mudada. Parta de quem parta, sectarização é um obstáculo à emancipação dos humanos. Parta de quem parta. Então, ele fala muito da sectarização, daqueles que estão mais à direita, no espectro político, mas ele também fala do risco da sectarização para aqueles que estão mais no espectro progressista, mais à esquerda. Bom, sectarização, basicamente, é uma visão muito parcial da realidade. Isso é comum para todos nós. A vida nos impõe um pouco disso. A gente está sempre posicionado no tempo, no espaço, seu corpo, no mundo, e, portanto, a gente tem uma visão sempre parcial mesmo da realidade. A gente nasce numa cultura, a gente come 5, 10 tipos de comida, ouve 2 ou 3 tipos de música, conhece 1, 2 ou 3 religiões, e portanto, a gente é natural que a gente tenha uma visão bastante parcial do mundo. Contudo, a gente vive num mundo hoje que a gente sabe que tem 3.000 religiões, tem milhares de comidas e músicas diferentes, e a gente precisa fazer um esforço de caminhar pelo mundo, aprender com o outro, com a cultura do outro, com a música do outro, com a espiritualidade do outro. É importante que a gente faça esse exercício. Então, essa sectarização é um risco que todos nós corremos de ver o mundo apenas por um prisma pequeno ou por um ponto de vista muito pequeno. Imagina que o mundo é uma bola assim, com 1000 lados, e muitos de nós, às vezes, conseguem ver a bola fica bem aproximada, a gente consegue ver 2 ou 3 pedacinhos desse panorama complexo. E isso pode ocorrer com pessoas de direita, com pessoas de esquerda, pode ocorrer com todo mundo, mas isso é um risco, porque a gente perde a perspectiva de todo, a gente perde a causa dos problemas. Por isso ele diz aqui, radicalização é crítica. Radicalização no sentido de raiz, de ir à raiz dos problemas, à raiz das propostas, por isso o pensamento mais crítico. Nessa frase, embora escrita em 68, parece que ele está falando da atualidade, como é que a sectarização acaba tornando a visão da realidade mítica e bastante alienante, né? Então, é impressionante, nós estamos falando aí de mais de 50 anos de distância entre o que foi escrito e agora, mas parece que ele está falando de hoje, nos serve muito hoje. Essa sectarização, ela existe de ambos os espectros políticos, né, dos mais variadas tonalidades aí do espectro político. Do lado da direita, há uma negação de uma parte da realidade, na medida que, em geral, né, assim, de forma muito simplificada, a direita entende que esse modo de produção produz muita riqueza e melhora a vida das pessoas, principalmente a partir do fruto do esforço dos indivíduos, e cria essa promessa, que é uma falsa promessa, de que, na medida que as pessoas se esforçam, os países se esforçam, um dia todas as pessoas teriam uma excelente condição de vida, porque basta se esforçar, e todos os países um dia seriam a Suíça. Então, é uma visão sectária, porque ela perde uma parte da realidade, da raiz das questões, ou seja, que esse modelo ele traz consigo
as injustiças sociais, ele gera injustiças sociais, ele causa um efeito agora no planeta Terra que a gente está muito assustado, ainda tentando aprender como é que nós vamos buscar recuperar o planeta Terra. Ou seja, é mais fácil de ver o sectarismo de direita, mas ele existe na esquerda também, com certeza. E aí, ele traz aqui, o humano de esquerda, ao sectarizar-se, se equivoca totalmente na sua interpretação dialética da realidade, da história, deixando-se cair em posições fundamentalmente fatalistas. É que o fato de um conceber o presente como bem comportado, aqui ele está falando da direita, ou seja, do conservador, que acha que as coisas estão indo bem, possível, e portanto, a gente precisa conservar, continuar, seguir, e o outro, o futuro, como pré-determinado, aí eu já chego lá com as minhas interpretações, não significa que se tornem espectadores, que cruzem os braços, o primeiro esperando manutenção do presente, uma espécie de volta ao passado. O segundo, a espera de que o futuro já conhecido se instale. Esse é um ponto muito importante que geralmente pessoas de esquerda acabam incorrendo nesse erro. Vão se aprofundando nesse modo de produção, na compreensão do capitalismo, nos problemas, e acabam compreendendo tanto esses problemas, as minúcias e a potência desse modelo, e acabam compreendendo que o contexto é tão mais forte de que pouco que fizerem podem transformá-lo, ou seja, uma visão fatalista de que o futuro já estaria dado, nós vamos caminhar para isso e que nada que fizermos pode realmente transformá-lo, e acaba gerando um pessimismo bastante relevante. Enquanto a direita, ou pessoas de direita conservadores, pretendem manter o modelo, porque acham que tá indo bem, que está dando certo, a esquerda às vezes acaba incorrendo nesse erro de conceber um futuro já pré-determinado, né? E, portanto, acaba enfraquecendo sua praxis, a sua energia em direção à transformação do mundo. E tem um outro aspecto também que é muito importante na sectarização, que é essa visão parcial, num mundo tão complexo como o nosso, ela acaba, às vezes, nos engolindo. Então, vou dar alguns exemplos de militâncias possíveis de transformação do mundo. Com relação à ética humano-animal, nós temos os veganos, por exemplo. E aí, quando eles vão estudar os números, os fatos, o que acontece, eles podem trazer argumentos muito fortes, como a produção de carne, por exemplo, ela é, em parte, responsável pelas mudanças climáticas. Então, tem as informações de emissão de carbono, derrubada de floresta, e aí eles seguem nos argumentos. Na forma de produzir carne na sociedade hoje em dia, os animais sofrem muito nos frigoríficos, e aí tem documentários, tem vídeos, tem muitos dados e informações que nos mostram que isso realmente ocorre. E aí eles criam uma praxis a partir dessa compreensão de mundo, uma praxis bastante interessante no sentido de transformar isso, né? Vou deixar isso aqui de lado. Mobilidade urbana. Carros, a maior parte das cidades do mundo são preparadas para carros. Carro é uma pessoa, é uma máquina carregando, uma máquina de 2 toneladas carregando uma pessoa de 80 quilos. Produz também aproximadamente 1/5, talvez mais, do carbono do mundo, então é relevante para as mudanças climáticas. O trânsito é muito violento, o trânsito brasileiro mata mais por ano do que uma guerra do Vietnã, por exemplo. O trânsito brasileiro ele é preparado para os automóveis, o transporte público não é muito bom e, portanto, a gente não consegue cumprir o que a legislação diz sobre o ir e vir, ou seja, uma pessoa que não tem um carro para ir ao parque no domingo pode simplesmente não conseguir, ou pode ter que esperar o ônibus 1h30, porque o transporte público não é bom. Ou seja, e aí as pessoas vão construindo as suas praxis, militando em prol do transporte público melhor, em prol das bicicletas, uma mobilidade urbana multimodal, mais sustentável,
perceba, a gente vai aprofundando os argumentos e aquilo fica cada vez mais claro, fica cada vez mais óbvio. E aí a gente incorre em arrogâncias de hierarquização de militância. A gente conhece tanto sobre aquela área específica que a gente, para dialogar com as outras pessoas, a gente fica impaciente, arrogante, do tipo, você não percebe o quão importante é, por que você ainda está utilizando o seu carro? E só que a questão é o seguinte, essa pessoa da mobilidade urbana está indo de bicicleta para o trabalho de uma forma até heróica, porque as cidades não estão bem preparadas e ela não está emitindo tantos carbonos, beleza. E a pessoa, o vegano que não come carne, também está numa relação muito mais ética com os animais, também contribuindo para soluções, vamos imaginar assim, para as mudanças climáticas. Mas perceba, as duas com as melhores das intenções, com conhecimento muito aprofundado sobre as suas causas, mas se forem sectários, se incorrerem nesse erro, percebam que o vegano não come carne, tem uma relação ética incrível com os animais, mas dirige carro. E a pessoa do lado de cá que milita pela mobilidade urbana, que vai ao trabalho de bicicleta, come carne. E aí, quando esses dois se encontram, se eles são sectários, se eles estão muito aprisionados numa visão de mundo, e perceba, estão fazendo o seu melhor possível, estão estudando as minúcias, a complexidade, mas quando eles se encontram, às vezes eles não dialogam bem. E aí a gente acaba criando rivalidades, disputas de qual militância é mais importante do que qual, não é? O feminismo, por exemplo. A gente tem dados, informações, estudos que nos apontam que nós vivemos numa sociedade patriarcal há muito tempo, agressiva com as mulheres, que elas recebem menos, que há um índice de violência contra as mulheres enorme. Todos os argumentos, e mesmo dentro do feminismo, tem várias vertentes, o ecofeminismo e muitas outras. E aí o feminismo, a feminista e o vegano dirigem carro. E se eles se envolvem num acidente com moto, aqui eles estão militando por uma sociedade melhor, de menos opressão. E dirigindo o seu carro e, por um motivo ou outro, atropelando uma moto, aqui eles estão como opressor. Então, perceba que a realidade é bastante complexa e eu quis me dedicar um pouco mais de tempo a essa reflexão, porque a esquerda tem incorrido muito nesse sectarismo e a esquerda muitas vezes tem dificuldade de encontrar pontos de diálogos. Paulo Freire nos ajuda muito a superar essas visões parciais, porque um outro pilar, além da praxis, é o diálogo. E o diálogo é uma capacidade de escuta, uma capacidade de aprender e admirar o outro, e, ao mesmo tempo, a capacidade de se colocar assertivamente, tranquilamente. E o diálogo, então, é uma referência, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tem um capítulo inteiro sobre isso. Bom, chegamos aqui. Ele diz, a gente não pode temer enfrentar, nem temer ouvir, nem temer o desvelamento do mundo, ou seja, conhecer o mundo como ele é, suas mazelas, seus problemas. E ele continua, não teme o encontro com o povo, não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem dono dos humanos, nem libertador dos oprimidos. Com ele se compromete dentro do tempo para com eles lutar. Ele está falando aqui da perspectiva ou de um intelectual, ou de um educador, ou de alguém que se propõe a militar para transformar e anuncia a importância do diálogo, a importância da compreensão de que eu sei um pouco sobre o mundo, eu sei um pouquinho sobre o mundo e tenho muito a aprender. E o outro também sabe um pouquinho, tem muito a aprender e ele tem esse pouquinho a me ensinar, eu tenho um pouquinho a ensiná-lo, e é muito importante que a gente o faça em todos os níveis, em todos os espaços, para que a gente possa construir essas pontes, esses diálogos e essa praxis de sem nos sectarizar.
isso também é central na obra dele. Muitos vão conhecê-lo e vão enfatizar a perspectiva da educação popular, por exemplo. Outros vão enfatizar a perspectiva da problematização da realidade. Às vezes você encontra um professor, eu sou bastante freiriano, eu problematizo bastante a realidade com os meus alunos, etc. Então, há diferentes leituras de Paulo Freire e ele anuncia que ele buscando entender a complexidade do mundo, a necessidade de superação das desigualdades, dessa relação violenta entre opressor e oprimido, que a gente precisa construir uma pedagogia do oprimido. Que o oprimido seja, e precisa ser o único, não o único, mas ele precisa ser o protagonista da libertação dessa relação de opressor-oprimido. Ele liberta ambos. É claro, depois a gente vai compreender aqui a função do opressor que se descobre opressor e, portanto, pode se solidarizar, pode e deve se solidarizar com o oprimido. Mas, então, ele propõe como uma primeira grande etapa, ou para as comunidades, ou para as sociedades, essa pedagogia do oprimido, mas o que ele diz, ele traz mais profundo sobre a vocação do ser mais. Ou seja, imagina que a gente conseguisse superar em algum momento ali na frente, essa relação opressão-oprimido, mas a gente seguiria num processo constante de construção de liberdades, de sermos melhores enquanto pessoas, enquanto coletivos. Então, eu prefiro chamar a pedagogia do Paulo Freire de pedagogia do ser mais, pela compreensão que ele tem do ser humano. De que o ser humano nasce para aprender, é altamente capaz do aprendizado, o ser humano é muito poderoso coletivamente e nasce com essa vocação para o ser mais. Eu acho isso muito bonito. Para dar um exemplo bem prático do cotidiano, uma sala de aula que é organizada com uma pessoa falando na frente, 40 ouvindo, apenas memorizando, reproduzindo, ela está partindo de um princípio que aqueles seres que estão ali na frente, eles são seres vazios, que não têm muito a contribuir com aquele processo de aprendizado. O professor prepara tudo antes e fala a maior parte do tempo, depositando conhecimento naqueles estudantes. Então, essa concepção não parte exatamente dessa vocação do ser mais. Ela meio que obriga o estudante a estar ali, como se ele não tivesse condição de decidir estar ali, como se ele não nascesse para aprender, se ele não fosse altamente capaz de aprender a todo momento, no bairro, no ônibus, em casa, no trabalho e também no espaço da educação formal. Então, a vocação por ser mais, para mim, na minha compreensão, é como melhor a gente pode resumir a obra de Paulo Freire e a visão dele do ser humano. E aí, para a gente concluir esse primeiras palavras, é importante dizer que ele tem um posicionamento político claro, a gente já começa a compreender isso, mas a gente não pode confundir política com politicagem. Essa politicagem da fumaça que eu falei, do 13 contra o 17, do 17 contra o 13, quem está de cá é bom, quem está de lá é mal, são caixinhas muito estanques, muito emocional, e enquanto isso a gente debate pouco o que vai ser feito com o Ministério da Agricultura, o que vai ser feito com a educação, o que queremos para o ensino médio brasileiro em 20 anos, o que fazer com o orçamento, como aplicar o orçamento melhor em segurança pública, que é a política do cotidiano, que é o que vamos fazer com o nosso coletivo de forma mais prática. Ou seja, raramente um debate para presidente, as pessoas estão debatendo percepções dos candidatos ou propostas dos candidatos para o Ministério da Ciência, perspectivas, onde eles vão aplicar, qual que é o plano de governo deles e quais são as diferenças. A política ainda fica muito nessa fumaça, nessa parte emotiva, nesse futebol, né, que vira, nessa torcida de futebol. Então, por que é importante dizer isso? Porque se você está aqui nessa fumaça, nessa politicagem, digamos assim, você vai, de antemão, enquadrar Paulo Freire como bom ou mal. Mas não o faça. Vai ler.
ele é um dos intelectuais que mais contribui, o intelectual brasileiro mais lido no mundo, que mais contribui com educadores, sistemas de ensino, mundo afora. Ele nos transforma. Vai ter momentos que você vai ler, vai falar, disso eu não concordo. Vai ter momentos que você vai ler e falar, nossa, como isso é impactante, relevante, como isso aqui faz sentido. Então, é mais importante conhecê-lo com mais profundidade, para que você, principalmente educador, educando, ou quem quer que esteja interessado aí, que participa de processos de educação formal e não formal na comunidade, é importante que você leia antes de enquadrá-lo como bom ou mal, como tem sido feito, às vezes em documentários, na internet, em vídeos, nas superficialidades. Paulo Freire é bastante profundo, mas, ao mesmo tempo, é bem possível de compreendê-lo e bem possível de realizar esse desafio que eu estou propondo, que é de, enfim, de inventá-lo na prática. Então, já deixo aqui, estou terminando essa aula 2, já deixo o convite para o terceiro momento, que aqui é a parte 2, no sentido de que é o capítulo 2, né, que se chama Justificativa da Pedagogia do Oprimido, onde ele vai apresentar mais como ele faz essa leitura de mundo, como ele explica um pouquinho do mundo e o porquê da necessidade de termos, enfim, uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia para a liberdade, do diálogo, né, uma pedagogia para o ser mais. E aqui a gente, portanto, caminha para encerrar. Aqui estão, de novo, os 4 capítulos principais do livro, mais esse que a gente conversou, debateu agora, que é o Primeiras Palavras, é um pouco do prefácio. É isso, hoje a gente fica por aqui. Assistam ao próximo vídeo, fiquem atentos às datas desses encontros para a gente dialogar sobre, trazer as nossas percepções, aprofundar as nossas impressões a partir da leitura, né? Principalmente, faça a leitura. Nem sempre vai ser simples, mas faça a leitura de forma lenta, às vezes anotando, que nesses momentos que a gente se encontrar, a gente pode, inclusive, juntos, compreendermos um pouco melhor dessa leitura. E fica o desafio nosso, como educador, educando, de reinventá-lo na prática, aquilo que fizer sentido, claro, para cada um de nós. Fica o desafio para as nossas instituições de ensino, nossos sistemas de ensino, para as nossas associações de bairro, para os políticos, para as comunidades, porque Paulo Freire vai além da sala de aula, vai além da educação formal. Ele faz uma leitura de mundo, de como a gente pode transformar o mundo, de como a formação do ser humano em geral é feita hoje e de como ela pode ser. Então, ele é um intelectual bastante grande. Não confundam com uma didática, não confundam com o método que, em determinado momento da carreira, ele criou para alfabetizar adultos. Tudo isso faz parte dele. Mas ele é um pensador e um educador, um teórico, um prático que ajuda a gente a compreender o mundo e possibilidades sobre a formação humana para que a gente possa ser mais. Então é isso. Fico por aqui. Assistam aí a terceira aula e quem quiser participar dos encontros, sejam bem-vindos. Um abraço.